Por favor, abra a tua palavra no livro de Lucas, capítulo 24. Louvado seja o Senhor, que está neste lugar, amém? E que vai falar ao teu coração nesta tarde, em nome de Jesus, assim como Ele já falou tanto ao meu coração, através desta palavra. Lucas, capítulo 24, quem achou, diga amém. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Amém, Pai querido e amado, estamos diante da Tua presença, Senhor, nessa primeira ceia, meu Deus, deste ano de 2022, esta ceia, meu Deus, que marca, meu Deus, este tempo precioso na nossa vida, é o tempo de viver uma nova história, tempo de milagre, tempo, Senhor Jesus, em que a nossa esperança ela se renova, aonde muitos aqui, Senhor Jesus, estão com seu coração, ó Pai amado, a Deus, buscando algo específico do Senhor para este ano. Talvez alguns, Senhor Jesus, ainda carregam algumas tristezas, meu Deus, de coisas, Senhor, já passadas, mas o Senhor é aquele que traz uma palavra de vitória sobre a nossa vida. A Tua palavra se renova. Esta palavra se renova aos nossos corações, assim como o Senhor falou ao meu coração, meu Deus, através desta palavra. E esta palavra me trouxe consolo, esta palavra me trouxe esperança, me trouxe alegria. Que o Senhor alcance também nesta tarde, meu Deus, a cada um dos Teus filhos, Pai. Que sejamos tocados, Pai, que esta palavra, Senhor, ela venha, Senhor Jesus, se revelar em cada coração, em cada vida. Meu querido, que você seja fortalecido, que você encontre nesta palavra força para o seu dia a dia, que o Senhor renove a tua esperança nesse dia, que o Senhor traga um novo tempo na tua vida, que esta ceia marque de fato uma nova história sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, Deus falava ao meu coração sobre a ressurreição de Jesus, que é algo que nós trazemos para a nossa vida como um marco de vida mesmo. A ressurreição de Jesus, por si só, ela já traz para nós uma mensagem de vida. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós sabemos que o túmulo não está mais vazio, amém? E porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança, glória a Deus. Nós temos certeza de que
Ele ressuscitou dos mortos. Não somente as pessoas que nós perdemos, mas nós também ressuscitaremos. Você crê assim? Em nome de Jesus? E esse texto, queridos, é um texto maravilhoso. Ressurreição, ela é um marco de fé. E a ressurreição, ela aconteceu no domingo. Mas Jesus, ele morreu na sexta-feira. E a sexta-feira, que marca esse dia da crucificação de Jesus, marca um dia de tristeza. Marca um dia onde aqueles discípulos, eles experimentaram de perto uma grande perda, não é? Porque Jesus caminhava com eles ali tão de perto, durante mais de 3 anos. E aí eles experimentam essa perda tão grande naquele dia, que a gente pode tentar aqui explicar o que foi aquela sexta-feira. Mas olhando o relato bíblico, nós podemos entender um pouco do que aconteceu. Do que aconteceu no céu, do que aconteceu na terra, porque a própria natureza, ela se manifesta, e a Bíblia diz que houve trevas, das 3 horas da tarde até 6 horas da tarde, mais ou menos, houve trevas sobre a face da terra, houve escuridão, e nessas trevas que houveram, a Bíblia fala que o véu do templo, ele se rasga. Houve ali um tipo de um terremoto, onde as estruturas do templo, elas se balançaram. Então houve ali uma ruptura, e o véu do templo se rasga, literalmente se rasga. A natureza estava se manifestando, a tristeza no coração dos discípulos era grande, a confusão no coração das autoridades. Então você imagine o caos que estava naquele dia, daquela sexta-feira. E aí vem o sábado. Eu estava fazendo um paralelo, queridos, com isso, diante de tudo aquilo que nós passamos. Eu não sei se você vai concordar comigo. Quando a gente está no enterro, num velório, para mim, eu já enterrei a minha mãe e quase enterrei a minha irmã, porque eu não vi ela, né? Você sabe que Covid é assim, a gente nem vê, e é muito cruel isso com a gente. Mas enquanto você está com a pessoa ali, naquele momento de velar, que você está vendo o corpo, que ainda não aconteceu o sepultamento de fato, não é tão drástico, porque ainda você está vendo a pessoa. Mas quando você enterra, e quando você volta para casa, aí começa o luto. E o sábado marca esse dia de luto, esse dia terrível, em que os discípulos estavam se desanimando. Eles já estavam começando a voltar para trás, a voltar para as suas velhas vidas. Tanto é que na continuação desse texto fala dos 2 discípulos de Emaús, aonde Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus ressuscitou ao 3º dia, mas na verdade, irmãos, eles não acharam o corpo dele no 3º dia, mas a morte não deteu Jesus. Porque Jesus já estava em atividade, ele desceu até o inferno. Ele começou as suas aparições. E aí, aqueles 2 discípulos, eles estavam voltando para Emaús. E eles estavam desconsolados. Eles estavam voltando para a sua velha vida. Era uma aldeia de Emaús. Quando a gente pega João também, capítulo 21... nós vamos ver o que? Jesus aparecendo na praia, né? Jesus aparecendo na praia, e aqueles discípulos, eles voltaram para a velha vida. Eles voltaram a ser pescadores de peixes. Eles tinham deixado o ministério que Jesus havia entregue para eles. E aqueles discípulos de Emaús, quando Jesus aborda, e Jesus começa a caminhar com eles,
Então aqueles discípulos dizem para ele assim: mas você não sabe o que aconteceu? E ele começa a relatar a tristeza do seu coração, dizendo que mataram Jesus. E Jesus começa a falar com eles, até o momento em que Jesus entra na casa deles, reparte o pão com eles. E no momento em que Jesus reparte o pão com eles, a Bíblia fala que os olhos deles são abertos, e então eles compreendem que era Jesus, era o próprio Jesus que estava na vida deles. Olha que maravilhoso, queridos. Então, eu estou contando isso para você, para mostrar para você a nossa tendência. Veja, Deus está dizendo para nós que Ele tem uma nova história para a nossa vida. Mas se nós não dermos uma oportunidade para nós vivermos esta nova história, se nós não olharmos para a palavra, se nós não olharmos para Jesus, se nós não olharmos para a fé, para o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, queridos, nós vamos continuar do mesmo jeito. Não só continuar do mesmo jeito, muitos de nós podemos voltar para trás. Voltar para as velhas práticas, abandonar o que Jesus já nos entregou. Era o que estava acontecendo com eles aqui. E aí, queridos, o sábado ele representa isso, esse momento de luta, esse momento de tristeza. Esse momento que às vezes nós queremos desistir de tudo. Eu não sei como está o seu coração nesta tarde. Eu não sei se você talvez já fez o teu projeto de vida. Eu estou achando que os irmãos não estão fazendo o projeto de vida. E talvez você não tenha feito porque você não encontrou inspiração. Porque talvez o teu coração não está motivado para isso. Para você pensar naquilo que Deus pode realizar na tua vida. Entenda isso. Mas enquanto nós estivermos presos nas coisas que aconteceram, nas coisas que nos magoaram, nas coisas que nos desmotivam, nós não vamos caminhar para essa nova história. Você entende isso? E Jesus então, queridos, diz a palavra de Deus, que Jesus então ressuscita. Veja, no domingo pela manhã, aquelas mulheres que já tinham passado pela dor da perda, que já tinham passado pelo sábado. Eu imagino aquele sábado dentro daquela comunidade, como eles conversaram, como eles se lamentaram. E talvez num raio de esperança, ainda de dignidade, ainda de servir, porque eram mulheres que serviam ao Senhor, de reverência ao Senhor. Elas foram até o túmulo. E quando elas chegam no túmulo, diz a palavra de Deus que aqueles anjos, eles começam a conversar com ela. E eles começam a perguntar para elas assim: por que vocês estão procurando mortos? Não há mais morte aqui. Não há mais morte neste lugar. Mas há vida neste lugar. Sabe, queridos, Deus às vezes fala algumas coisas com a gente, e a gente muitas vezes não entende. Deus fala para nós: eu tenho uma nova história, mas você vive a velha história. Deus fala para nós assim: olha, dê um passo de fé, mas a gente olha para o passado. A gente olha para aquilo que aconteceu, a gente não dá uma oportunidade. Veja o que o anjo disse: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Aleluia! Deus pergunta isso para você nesta tarde. Por que é que você está procurando mortos? Aleluia! Entre os mortos quem está vivo? O nosso Deus, queridos, Ele ressuscitou, aleluia. E porque Ele ressuscitou, nós temos vida. Nós temos a oportunidade. Amém? O dia de domingo já chegou para nós, queridos. Olha que interessante também, sobre a questão do luto. Lá em 1 Coríntios 15, 55, está escrito assim: onde está
ó inferno, a tua vitória. Esse texto de Coríntios, ele vai relatar, Paulo falando aos Coríntios, ele vai relatar exatamente essa questão da vitória sobre a morte. E nesse texto está dizendo isso: onde está, ó inferno, a tua vitória? Um pouquinho antes desse texto está escrito assim, olha, que a morte foi engolida pela vitória. Olha que tremendo isso. Sabe, isso traz muita esperança no nosso coração. Porque a questão da morte é algo muito difícil da gente lidar com ela. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos, queridos, que nós servimos um Deus que é maior do que a morte. Nós servimos a um Deus que está acima de toda e de qualquer situação. Nada nem ninguém, queridos, é maior do que aquilo que Deus pode realizar na nossa vida. De repente o seu coração, ele está cheio de tantas coisas. Mas quando nós olhamos para Jesus que ressuscitou, nós temos que encontrar razão na nossa vida. Porque não depende só de nós. Amados, se a nossa vida, ela se baseasse só em nós, estaria bom. Mas tem tanta gente que depende de nós, pensa nisso. Tem a sua família que depende de você, tem os teus filhos que dependem de você. E quando a gente não se dá esta oportunidade, nós prejudicamos as pessoas. Nós prejudicamos a nossa família. Quando a gente não se dá esta oportunidade. Mas veja, aquelas mulheres chegam naquele domingo de manhã. Glória a Deus. Porque Jesus tem um domingo de ressurreição na nossa vida. Glória a Deus. Jesus tem um domingo de ressurreição na nossa vida. Aquelas mulheres chegam lá, mas a expectativa do coração delas é mudada. Quando elas são confrontadas, quando o anjo diz para elas: não tem mais morte, tem vida, ele vive, ele ressuscitou. E ele começa a lembrar. Lembra do que foi dito a vocês? Que era necessário que ele morresse, que ele padecesse, que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Aleluia. E quando elas ouvem isso, amados, quando elas ouvem esta palavra, eu imagino que o coração delas se enche agora de esperança. Elas enchem o coração de alegria naquele momento, queridos. Vamos olhar na ótica delas. Até aquele momento, tudo acabado. Até aquele momento, tudo que elas tinham vivido tinha sido enterrado. Tudo o que tinha sido prometido para elas estava lá naquele sepulcro. Até então tinha sido enterrado, estava morto. Mas no momento em que elas ouvem essa palavra, que ele não está mais morto, mas que ele ressuscitou. Oh, amados, elas ganham uma nova vida. Elas ganham uma nova esperança. Ah, queridos, nós precisamos entender isso. Que nós precisamos estar ressuscitados em Cristo. A ressurreição, ela nos proporciona uma nova história. Entenda isso. Diga assim comigo: a ressurreição me proporciona uma nova história. Glória a Deus. A ressurreição nos proporciona uma nova história. Chegou o domingo, chegou a ressurreição. Era início de um novo tempo na vida delas. Queridos, era início de um novo tempo na vida delas. Aleluia. Hoje nós estamos nessa mesa de ceia. Hoje é esta palavra que a ressurreição nos proporciona uma nova história. Aleluia. É um novo tempo na sua vida. É uma nova história na sua vida. Deus tem coisas novas para você viver. Diga amém. Glória a Deus. Você pode imaginar aquela cena daquele dia? Eu quero que você traga à sua memória qual é a cena da tua vida hoje. Qual que é a tua realidade hoje? Queridos,
Qual é a tua realidade hoje? Eu quero que você pense nisso. Qual é a tua realidade hoje? Nesse exato momento, nesta ceia, qual é a tua realidade? O Espírito Santo te confronta nesta tarde, para você trazer a tua realidade ao teu coração, em nome de Jesus. Aquelas mulheres enfrentaram a sua realidade, naquele momento, em que elas buscavam Jesus entre os mortos. Talvez você está buscando Jesus entre os mortos. Talvez a tua fé, a tua esperança está tão abalada, tão abatida, que o teu Jesus está sendo procurado entre os mortos, mas Ele não está entre os mortos, Ele ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou, e o Espírito Santo trazia isso no meu coração. Qual é a cena da tua vida? A cena daquele dia eu já falei para vocês, e o anjo confrontou aquelas mulheres, e elas entenderam que Jesus não estava mais preso na morte, mas que agora Ele tinha ressuscitado, e um novo tempo havia começado. Mas o Espírito Santo te pergunta, e você entendeu isso? Que tem vida para você, tem vitória? Eu me lembrei de uma frase que a Cláudia disse a semana passada quando ela pregou. Ela disse assim, que nós somos protagonistas da nossa história. Não foi? Ela disse que nós somos protagonistas da nossa história. Não só protagonistas, mas os principais. Protagonista da nossa história. Ou seja, é você que decide. É você que define. Qual é a história que você vai contar? Qual é a história que você vai deixar o Espírito Santo escrever na tua vida a partir da ressurreição em Cristo Jesus? Oh, amados, nós estamos falando aqui de discípulos que caminharam com Jesus 3 anos, pouco mais de 3 anos. Estamos falando de mulheres que serviam a Jesus ali tão de perto. Estamos falando de pessoas que passaram pela morte, pelo luto, e que as suas esperanças estavam lá no chão, mas que a partir da ressurreição, elas encontraram uma nova história, uma nova vida. Essa nova história chegou para eles, e eles começaram então a viver este novo tempo. Observe uma coisa, até Jesus morrer e ressuscitar, a realidade deles era uma. Qual era a realidade deles? Eles tinham Jesus, fisicamente, junto com eles. E Jesus realizava os milagres e os ensinava, correto? Agora era um novo tempo, percebe isso? Eu quero dizer para você que você já cresceu, glória a Deus. Eu quero dizer para você que o seminário Jesus já te deu. Você pode dar um glória a Deus? Ele já te deu o seminário. Você já cresceu. Você não toma mais leite. Agora você come uma comida mais pesada. O que eu quero dizer com isso? Jesus não estaria mais presente fisicamente, mas Ele estaria dentro deles. Ele estaria dentro deles, a ressurreição estaria dentro deles, e os capacitaria a viver todas as coisas. Você entende isso? O que Jesus está te dando nesta tarde? A ressurreição dentro de você. Se você estava desanimado, ei, se você estava desanimado, você vai encontrar força em Jesus, você vai encontrar esperança no Senhor, você vai encontrar vigor, você vai encontrar motivos, você vai encontrar alegria. Tudo aquilo que eles começaram a trazer para as suas vidas. Irmãos, pensa
em quem eram os discípulos, em quem eles foram. É claro que nesse interim houve a descida do Espírito Santo, e eles foram capacitados, impulsionados, mas eles começaram a viver uma nova história, uma história de muito milagre, de muita vitória. E o Senhor quer encher a tua vida disso, em nome de Jesus. Quem está pronto para receber, diga amém. A ressurreição, ela representa muito para a nossa vida. Ressurreição é nova vida. Diga comigo, ressurreição é nova vida. Também é oportunidades. Ressurreição é oportunidade que o Senhor te traz. Ressurreição também é esperança. Glória a Deus. Quando o Senhor enche o nosso coração de esperança. Ressurreição também é um novo tempo e uma nova história. Aleluia. A ressurreição nos traz revelação. Agora, eles estavam cheios do Espírito Santo. E é a ressurreição, porque agora eles tinham uma vida de Deus dentro deles. E essa vida de Deus trazia a revelação do alto. Era o próprio Cristo dentro deles, se movendo através deles. Aleluia! A ressurreição, amados, nos faz viver acima da média. Pensa o que Jesus fez com aquele grupo de pessoas, com os seus discípulos, os seus seguidores. Jesus, preste atenção nisso, porque quando eles receberam o Espírito Santo, eles receberam o novo nascimento. E o novo nascimento trouxe a ressurreição de fato na vida deles. Quando eles começam a provar isso, Jesus tira eles do patamar que todos estavam, da religiosidade, o patamar das mesmas coisas, o patamar de viver lá do passado, de chorar, de lembrar do templo de Salomão. Jesus tira eles desse patamar que às vezes nós estamos, a gente chora por aquilo que está lá atrás, ó. A gente chora por aquilo que passou. A gente carrega uma religiosidade, coisas no nosso coração. E aí Jesus, ele tira eles daquele patamar e eleva eles no entendimento de uma nova criatura, renascida em Cristo Jesus, ressurreta em Cristo Jesus, que agora a ressurreição estava dentro delas. Aleluia! Oh, queridos, o Senhor nos quer assim. E a ressurreição habilita um povo para o seu chamado. Olha que forte isso. A ressurreição habilitou aquele povo para o seu chamado. Jesus não estaria mais, mas através da vida deles, a obra não ia parar. Ia ter uma continuidade essa obra. Eles seriam homens, mulheres poderosos na fé. Eles estariam agora dispostos a morrer pelo Senhor e pela sua causa. Eram homens e mulheres cheios da ousadia, cheios da presença de Deus sobre as suas vidas, queridos. Oh, Deus quer levantar a tua vida com ousadia, com garra. Oh, amado, sai da onde você está, sai da tristeza, sai da amargura, sai da ociosidade. Talvez você não tenha feito nada para Deus. Até quando você vai esperar? Até quando você vai esperar para se envolver, para fazer as coisas do Senhor? Olha, Jesus estava enchendo a vida daqueles discípulos por causa de um propósito. E a ressurreição junto com o novo nascimento, ela habilita um povo para o chamado. Amados, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado, amém? Quantos têm um chamado aqui? Levanta a sua mão. Então, Jesus tem essa ressurreição sobre a tua vida. Essa ressurreição que te faz viver uma nova história. Diga amém.
E a igreja primitiva, ela nasce nesse auge de ressurreição. Olha que maravilhoso, amados. Sendo chamada para viver acima da média. Olha, Deus está nessa primeira ceia desse ano, dizendo para mim e para você, queridos, que esta igreja está sendo chamada através dessa ressurreição para viver acima da média. Deus espera tanto de mim e de você. Eu sei que Deus espera muito de mim, irmãos. Eu sei disso. Que Deus espera muito da minha vida, mas Deus também espera muito da tua vida. Deus espera que você viva acima da média. O que é isso? É quando a gente sai do mediano, da mediocridade. A gente sai das coisas comuns, mas a gente parte para vivermos as coisas sobrenaturais. Nós começamos a ousar naquilo que a gente não tem habilidade. Nós começamos a buscar dons que nós não temos. Nós começamos a entender que Deus quer nos usar para curar, para evangelizar, para ganhar as pessoas para Jesus, para sermos uma bênção dentro da nossa casa, para sermos excelentes maridos, excelentes esposas, excelentes filhos dentro da nossa casa, porque quando nós recebemos ressurreição, recebemos vida, tudo é novo na nossa vida, irmãos, tudo é novo. Vamos imaginar a cabeça daqueles discípulos que saíram do judaísmo, que estava tudo formatadinho, engomadinho dentro da lei, e agora eles recebem o Espírito Santo. E você sabe que o Espírito Santo na nossa vida, entre aspas, às vezes ele tem uns pinos a menos. Porque às vezes o Espírito Santo faz coisas na nossa vida, irmãos, dá tantas visões, tantos projetos, tantas coisas que você pensa, estou fora de mim. E é o Espírito Santo te fazendo ousar. Porque é assim que acontece, amados, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, amém? Diga assim comigo: a ressurreição me proporciona uma nova história. Irmãos, para nós vivermos essa nova história nessa ressurreição, é necessário alguns itens aqui. Primeira coisa que eu quero te falar é da nossa integridade como estilo de vida. Deus nos chama para nós termos uma vida íntegra. Vamos pensar aqueles primeiros discípulos que agora eram modelos da igreja. Verdade. A igreja primitiva foi impactada. Pedro começa a pregar uma mensagem de ousadia. Se você olhar a mensagem dele, não é muito diferente da mensagem de João Batista. Não é. João Batista começa a pregar a mensagem do arrependimento. E Pedro vem em cima, martelando em cima: arrependei-vos e sejam batizados. E ele começa a pregar essa mensagem, mas esta mensagem, ela é carregada do Espírito Santo. Ela é carregada da presença de Deus, e ela é carregada de um homem que nasceu de novo. Porque Pedro havia nascido de novo. E ele começa a pregar essa palavra de ousadia. Vamos imaginar essa igreja agora, que era modelo. E ela arrebatava multidões. 5.000 almas, 3.000 almas. O evangelho se expandindo em Jerusalém. O evangelho se expandindo através de Paulo por toda a Ásia. Não é? E o evangelho chegou até nós. Por quê, irmãos? Porque homens mudaram as suas vidas. Porque homens receberam a ressurreição. Porque homens nasceram de novo. Porque homens foram cheios da presença de Deus. Aleluia! E viveram uma nova história. Glória a Deus! Então, uma integridade, ela precisa ser um estilo de vida. O que é uma pessoa íntegra? Integridade fala de inteiro. Você precisa estar inteiro na presença de Deus. Deus não quer uma metadinha sua, não.
Não, não pode ser desta maneira. Imagine que você ama Deus, mas você não entrega as suas mãos que cometem pecado. Você não entrega os seus órgãos sexuais porque eles são contaminados. Você não entrega para Deus a sua mente, porque a tua mente é carregada de tantas bobagens. Entende isso? A nossa vida precisa ser entregue para Deus com integridade diante do Senhor. Em nome de Jesus. E Deus chama esse povo para viver desta forma, acima da média, uma vida de integridade. Eu quero citar para vocês, lá no livro de Daniel. Está escrito assim, em Daniel 6,5, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel foi um homem íntegro. Estava no cativeiro, fora de Jerusalém, fora dos seus costumes, do seu povo, da sua adoração, e se manteve íntegro diante de Deus. E a Bíblia fala que diante do decreto de Nabucodonosor, que havia uma adoração, uma estátua lá, não vou entrar nesses pormenores que não dá tempo, mas Daniel continua na sua vida de dedicação a Deus. Ele orava no sentido de Jerusalém 3 vezes ao dia. Ele foi denunciado, e eles disseram, nunca acharemos ocasião contra ele, porque ele é íntegro, ele está aqui no meio de tudo, mas ele serve a Deus, ele honra a Deus. Nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se a gente não pegar ele na lei. Por isso eles foram na oração. Depois vocês leem o contexto para vocês entenderem. Mas a integridade precisa fazer parte da nossa vida, queridos. Estamos iniciando o ano, e é momento da gente passar um pente fino em nós mesmos, de nós alinharmos a nossa vida, alinharmos os nossos pensamentos, as nossas intenções, o chamado que Deus tem nos dado, a nossa vida com Deus, porque a Bíblia nos fala que o Senhor nos chama para produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Precisamos analisar a nossa vida. O segundo ponto é relacionamentos com cura. Pense naquela igreja, que agora eles viviam tudo em comum. Eles repartiam aquilo que eles tinham uma vida em comum, amém? E eles tinham essa vida de relacionamento. A Bíblia fala em Eclesiastes 4:10, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. A Bíblia também fala no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. Oh, queridos, se nós queremos ver essa vida, essa nova história, essa vida cheia da presença, do agrado, do favor de Deus sobre nós, amados, porque tem ações nossas que fazem o céu se abrir na nossa direção. E uma dessas ações é o nosso relacionamento. Sabe esse irmão que está do seu lado? Às vezes ele só precisa de uma palavra sua. Ele só precisa de algo que edifique a vida dele. E pode vir através de você. O relacionamento, a comunhão, ela faz parte da igreja. E precisamos cultivar isso. Estava lá no ingrediente da igreja primitiva. E essa igreja era poderosa. E esse ingrediente precisa estar na nossa vida também, amém? O terceiro ponto, cheios da graça, glória a Deus, cheios da graça. Deus nos chamou para nós vivermos cheios da sua graça. Diz a Bíblia em Daniel 1:9, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, amém? Glória a Deus. Então, o contexto diz lá que o rei tinha passado uma refeição que era comum para todos, e eles não quiseram se contaminar. Então, eles começam a conversar lá com o chefe dos eunucos, e o texto diz que achou-se na vida de Daniel graça. Oh, amados, a graça de Deus na nossa vida,
ela precisa ser transbordante. Glória a Deus. Quando nós temos uma vida ressurreta em Cristo Jesus, nós temos uma vida cheia da graça, cheia do favor de Deus, transbordante. Da nossa boca não vai sair o que não presta. Você sempre vai ter uma palavra que edifica a vida das outras pessoas, porque você está cheio dessa graça, em nome de Jesus. Quarto ponto, um relacionamento profundo com o Senhor. Amados, quem está com esse propósito de aprofundar o seu relacionamento com Deus? Eu tenho uma vida intensa com Deus, mas esse ano de 2022, eu ajustei algumas coisas na minha vida. Eu preciso aprofundar o meu relacionamento com o Senhor Jesus. É isso que dá base para a nossa vida, o que move a nossa fé, amados. Isso é tudo para nós, quando nós temos este relacionamento com o Senhor. Está escrito em Daniel 6:10, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa e, de como de costume, ajoelhou-se no quarto andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Aleluia! Vamos viver essa nova história, em nome de Jesus, com o Senhor presente na nossa vida, com esse relacionamento profundo com o Senhor. Precisa conhecer a palavra. Olha quantos motivos você tem aqui de conhecer a palavra de Deus, amados, de orar, de jejuar, de aproveitar vigília, aproveitar o que a igreja está disponibilizando para você. Por que Daniel conseguiu, lá no cativeiro, querido, se manter fiel? Por causa do relacionamento, do conhecimento da palavra, da vida de integridade dele com Deus. Se esses ingredientes não estiverem na nossa vida, nós não passamos pelos problemas. Os problemas vêm, eles abatem a nossa vida e tiram muitos da presença de Deus. Amém? E o quinto aqui, nos voltar para Deus. Provérbios 22, 11, 15, eu estou terminando. Os diáconos já podem ficar aqui, tá? Que eu estou um pouquinho atrasada. Provérbios 22, 11, 15 está escrito: aquele que dá valor a um coração puro e cujas falas são sensatas, terá por amigo o rei. Olha aqui, irmãos, o que esse texto diz. Aquele que dá valor a um coração puro. Nós estamos falando de viver uma nova história. Nós estamos falando de ter a ressurreição de Jesus na nossa vida. Isso requer o quê? Requer de nós mudança. Requer de nós o novo nascimento, amém? Uma vida transformada pelo Senhor Jesus. Provérbio está dizendo: aquele que dá valor a um coração puro e cujas falas são sensatas, terá por seu amigo o rei. Deixa eu trocar aqui a palavra para você. Se nós tivermos este coração puro, se a nossa fala for sensata, nós teremos por amigo o Senhor para a nossa vida. Olha o que diz mais esse texto: os olhos do Senhor velam sobre aquele que tem sabedoria, mas contraria os pensamentos do pecador. Deus é justo, não é, irmãos? Veja bem, Deus está nos proporcionando uma nova história, está disponível para todos. Mas a escolha é nossa, concorda? A escolha é nossa. Será que muitos dos discípulos de Jesus, porque Jesus não tinha só os 12, só os 70, só os 120 que ficaram lá para receber o Espírito Santo? Não, a Bíblia fala de 500 também. Será que todos eles prosseguiram na fé? Será que todos eles caminharam nos ensinamentos que Jesus tinha dado a eles? Provavelmente não, irmãos.
Nós estamos recebendo da mesma palavra. Você tem a oportunidade de viver uma nova história. Uma história a partir da ressurreição de Jesus, porque Ele não está morto, mas Ele está vivo, aleluia. E a vida dele se manifesta em nós, aleluia. Os olhos do Senhor velam sobre aquele que tem sabedoria, mas contraria os pensamentos do pecador. Então, se nós temos pecado não confessado, irmãos, pecado não confessado é um problema. O Espírito Santo está falando, mas a gente insiste em guardar os pecadinhos de estimação, a gente não confessa. Pecado não confessado ganha uma força tremenda contra a nossa vida e nos mata, entende? Os preguiçosos inventam muitas desculpas. Não posso ir trabalhar. Pode haver um leão lá fora e ainda me arrisco a morrer. Dizem eles. A insensatez é uma característica naturalmente ligada ao coração dos meninos, mas a disciplina e a correção afastará deles este mal. Aleluia.